meditação nessa hora, Lucas 15. Nós vamos ler do 1 ao 10. Nós tem reservado esse tempo, esse mês de forma especial para falar sobre a criação, sobre a estação da criação. E dentro desse contexto nós estamos falando sobre a nossa posição como discípulos e discípulas de Jesus, o nosso relacionamento com a criação e as criaturas. Então é um tema bem amplo. Nós temos visto nas nossas devocionais, todos os dias que posta no grupo lá, essa temática. Nós temos falado sobre vida, sobre morte, sobre ressurreição, como a gente lida com tudo isso. A semana passada a gente viu que o custo da vida é vida, Toda vida tem um custo, e o custo da vida é vida. Não tem como a gente pensar monetariamente nisso, mas a gente viu que a vida custou a vida. Quando a gente pensa em vida eterna, custou a vida de Cristo. Quando a gente pensa na vida minha, sua, custou a vida de alguém. Alguém abriu mão de alguma coisa para que a gente estivesse aqui. Então, de certa forma, toda vez que a gente pensa na vida, ela tem um custo. No nosso tempo, é muito mais fácil isso, porque a gente tem o papel moeda, a gente acaba pensando no lucro, Afinal, o que eu vou ganhar com isso? E aí, a gente descobriu que o nosso relacionamento com Deus não funciona dessa forma, que na verdade nós experimentamos em Deus graça, e graça é favor imerecido, não tem o que ganhar, Pensando nesse sentido do lucro, Deus não teve lucro nenhum em nos amar, mas Ele nos ama mesmo assim, e se doou por todos nós. Então, como cristãos, o nosso objetivo aí é desfrutar então desse relacionamento, dessa esperança que nós temos e para a qual também nós somos criados. E essa esperança que a gente já comentou na escola dominical, ela tem um ponto na história que a gente chama de uma antecipação no tempo, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. O que a gente chama na teologia de evento escatológico, escatom, que no grego fala dos últimos dias. Então, a ressurreição de Jesus é o primeiro sinal para nós, como cristãos, de um testemunho que um dia nós também ressuscitaremos, que toda a criação será restaurada. Enquanto isso não acontece, a gente vai meditando, pedindo para Deus sabedoria, pedindo direção, fortalecendo a nossa fé, para que a gente possa ter uma visão correta da criação como um todo. E aqui, quando a gente fala em criação, é do meio ambiente onde nós estamos inseridos, como a gente leu no Salmo 104, no nosso relacionamento com as outras pessoas e como nós nos relacionamos também com esse meio onde nós vivemos. E a gente viu semana passada que a gente não pode ser pessimista, mas também não tem como ser otimista demais, que é somente em Cristo que todas as coisas serão restauradas. Então, se em Deus, que é unitrino, a sua obra de redenção, a gente aprende a calcular o custo da vida e a gente vê que vida custa caro, a gente não pode ser ingênuo e a gente não pode ser fatalista. E é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Por quê? Porque todas as vezes que nós perdemos alguma coisa por causa do pecado, por causa da corrupção que existe, da corrupção humana, Cristo nos ensina a buscar, a resgatar as coisas que são perdidas e a se alegrar com aquilo que é achado. Então, Lucas 15, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou
varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavras do Senhor. Se você observar um pouquinho antes aqui, a gente vê que o evangelista, que Lucas, ele vai expondo no seu evangelho diversas histórias, diversos ensinamentos. No capítulo anterior, no capítulo 14, inicia com Jesus tomando uma refeição na casa de um fariseu e uma cura no sábado, que de primeira mão já é um escândalo, né? Para aquele contexto. E segue com a ocasião em que Jesus observa como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, no capítulo 14, lá no verso 4 até o 14. E depois vai falar da parábola da grande festa e termina com as condições de ser seguidor ou seguidora de Jesus. Então, nesse contexto, Lucas introduz o relato que nós lemos aqui sobre a questão da alegria, né, no céu e na terra. E ele faz isso de uma forma muito inusitada. Por quê? Porque ele começa falando aqui de uma forma bem marcante que os cobradores de impostos, que eram pessoas tidas como horríveis na época, e as outras pessoas de má fama procuravam Jesus e que isso provocava alegria em Jesus. E mais, Lucas agora vai falar de procurar primeiro a ovelha, né, depois a dracma, e como encontrar isso traz alegria. E transparece aqui que a oposição entre o pensamento do fariseu e os mestres da lei e o pensamento de Jesus. Por quê? Porque os fariseus e os mestres da lei, tidos como justos, criticavam Jesus. E na sua sobriedade e arrogância, eles não se entristeciam de ver aquela escória, então, da humanidade, vamos pensar assim, perdido. Eles não se importavam com isso. E quando essa escória, então, procurava Jesus, e Jesus se alegrava nessas conversas com essas pessoas, para eles isso era o fim. E aí, ele vai deixar claro, Lucas, aqui pra gente, que no céu e na terra há alegria. Quando aquele que está na margem, quando aquele que é considerado escória vem para Deus, ele é integrado, Deus se alegra. E Jesus, ele não entra aqui, se você olhar muito bem, ele não entra direto na discussão sobre isso. Ele não entra na discussão, mas ele conta as 3 parábolas, do qual a gente leu 2. Né? Jesus, em vez de ele entrar na discussão de cara, senão ele vai lá e conta essas parábolas. Não quer dizer que essas parábolas aqui elas foram contadas assim quando Jesus estivesse lá conversando com essas pessoas de má fama. Não é isso. Até porque, se você olhar o contexto paralelo lá de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, vai falar que quem está ouvindo Jesus é os próprios discípulos. Então, não vamos cair nessa de que Jesus está contando para os fariseus. Talvez não. Provavelmente são os próprios discípulos. Então, aqui está claro que Jesus fala dessas pessoas, então, de má fama para contrapor a alegria do encontro com a frieza daqueles que se declaram justos e que são legalistas quando a gente lê o Evangelho. Chama a atenção aqui na primeira parábola que a gente leu, que Jesus não fala de um pastor de ovelhas que deixa as 99. Se você prestar atenção, ele não está falando de um pastor lá do campo. Como é que ele fala? Se algum de vocês. Ele parte do pressuposto que todos, em algum momento, já teve um rebanho, já cuidou de algum animal. Então, ele não está contando uma história de alguém distante. Ele chama a atenção de quem está ouvindo essa história. Isso é dito, então,
então para todo mundo que está ali, seja discípulo, ou seja essas pessoas de má fama, ou seja os legalistas, quem está ouvindo Jesus. Isso vale para mim e para você. Se algum de vocês. E é interessante porque ele coloca aqui que então existe uma alegria em viver quando a gente consegue mudar o foco. Tirando o foco daquelas pessoas, e aí pode parecer contraditório, mas olha só, tirar o foco daquelas pessoas que não nos decepcionam para aquelas que nos decepcionam. Porque essa ovelhinha aqui perdida é aquela que dá trabalho, é aquela que não quer ir junto com o rebanho. Talvez é aquele amigo chato, talvez é aquele irmão, nossa, talvez é aquele parente que a gente não quer conversar. Esse é o foco. Lucas, ele incentiva aqui a aliviar o foco das 99, que são deixados, quando fala aqui deserto, não é a ideia de abandono não, tá? Por quê? Porque as ovelhas, elas ficavam no aprisco no deserto, não na casa das pessoas. Então essas ovelhas, as 99, elas são deixadas em segurança, devidamente cuidadas, devidamente alimentadas lá dentro do aprisco. Elas não estão, tipo, largou as 99 para ir atrás daquela uma. Não, essas 99 estão bem cuidadas, tá? Porque às vezes tem gente que entende um pouco errado, principalmente quando quer, assim, principalmente quando é a pessoa que é aquela uma que se desviou e aí já viu, né? Mas não, olha só. E aí elas são deixadas em segurança. E aí o convite para nós nesse momento é olhar para aquelas então que estão à margem, para aquela que está entristecida, desgarrada. A segunda parábola, que é a da dracma, ela já sai desse ambiente rural e ela vem para um ambiente urbano. E talvez para nós seja mais fácil de entender, porque nós vivemos num ambiente urbano. Né? Você vê como Jesus é maravilhoso nisso. Então dá uma dimensão do tamanho da alegria que Jesus gostaria de ver as pessoas vivendo. E aí, se você continuar a ler o texto, a gente sabe que a terceira parábola vai falar de relacionamento do pai com o filho, e vai falar então do filho, né, que escolhe ir embora e depois volta, né, do filho pródigo. Então, mas todas essas três, elas estão dentro do mesmo escopo, né, do mesmo meta, a alegria de uma pessoa quando ela experimenta a restauração de algo que foi quebrado ou separado. Alegria genuína. E o nosso Deus é um Deus cheio de alegria. E é um Deus que se alegra com a sua criação. A alegria que Deus tem nas suas obras, assim, é, assim, sobremodo, assim, a expressão da sua glória. Que é o que a gente leu no Salmo 104. Um salmo um pouco longo, talvez para a nossa liturgia, né? Mas você vê como é detalhado, como Deus se alegra na sua criação, com cada pedacinho da sua criação, com tudo que Ele fez. E a gente não pode afirmar que Deus se alegra com as obras da criação, porque essas obras louvam o seu nome. Quando a gente olha uma flor, cada detalhe daquela flor, quando a gente olha, né, uma árvore, quando a gente olha os campos, né, quando a gente está viajando, principalmente você passa com aqueles ipês bonitos nessa época do ano, né, e a gente pensa, não tem como falar que Deus não existe. E aí você vê que Deus se alegra com essas obras, e Deus se alegra também porque elas revelam a sua sabedoria de forma incomparável. Porque a gente pode encontrar respostas através de um estudo científico, mas a gente pensa, como que nós, no melhor ápice da nossa sabedoria, conseguiríamos juntar todas essas células para formar algo tão maravilhoso? Então, a gente vai vendo que no final quando acontece isso, e a gente vai encontrando e vai vendo que Deus se alegra com a criação, você começa a observar que quando você observa a criação, algo dentro de você é levado também a adorar a Deus. Por quê? Porque não são os mares, não são as montanhas, não são os desfiladeiros, nem as nuvens, são mesmo as grandes
essas galáxias que enchem o nosso coração de alegria, de beleza, mas é o próprio Deus, expresso através da sua criação, que traz alegria. Então, alegria. Vamos olhar para o dicionário? Uma coisa simples, né? Mas o dicionário, ou house, não sei se é assim que fala, mas enfim, né? Meu alemão não está tão bom. Mas que fala aqui no verbete de alegria, diz que alegria é o estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Então, parece que a Bíblia diz que é mais que isso. A Bíblia vai dizer que a alegria é fruto do encontro com Jesus. É fruto de uma ação de Deus que procura e encontra algo ou alguém no mundo. E é possível ter uma dimensão, é possível, aliás, ter diversão sem alegria? É possível. E é possível ter alegria sem diversão, porque às vezes a gente associa, né, alegria e diversão, mas o fato é que o cristão é alguém que foi encontrado. E isso nos traz alegria. E a alegria que nós recebemos é porque nós somos agora filhos e filhas de Deus. E nós temos a herança da salvação, nós somos chamados e encontrados. E talvez você possa pensar comigo que a alegria, então, não é só um sentimento de sentir-se bem, não é só um sentimento de regozijo. A alegria vai dizer para nós que ela não é só algo humano, ligado a esse momento. Também é. A Bíblia vai trazer no Primeiro Testamento que a alegria terrena, ela se encontra quando Deus encontra o seu povo. Quando a gente vê Deus no Antigo Testamento falando com esse povo, as grandes festas de Israel, espaços de alegria, de privilégio, de encontro, de dança, de música, de diversão, sim. Mas Oséias também fala que a alegria não se deve ir ao ponto de haver só alegria nas festas, mas que a gente precisa se alegrar no próprio Deus. E aí, no Novo Testamento, a alegria já é vista como algo transcendente, porque a alegria ela é consumada no encontro messiânico. E aí, a sabedoria de Deus, concedida a todos nós, é encontrada na esperança que nós temos, na esperança da salvação. E essa esperança traz alegria. E aí a gente vê que a alegria, ela está um pouquinho mais afastada das coisas mundanas, vamos pensar assim, terrenas, mas ela continua sendo alegria, porque a gente tem a alegria no anúncio do precursor de Jesus, lá em João Batista. A gente tem a alegria do próprio João Batista que pula dentro do ventre de Maria quando ela vai visitar Isabel. O texto bíblico diz que há alegria e felicidade, por exemplo, para Zacarias, né? E assim vai, a gente vai ver vários relatos de alegria, como a gente começou o nosso culto, Paulo dizendo aos Filipenses, digo mais uma vez, alegre-se. Não podemos esquecer que ele escrevia essas palavras quando ele estava preso. Que ele convida os cristãos a se alegrar em toda e qualquer situação. E aí a gente começa a entender que a alegria então não está ligada só às circunstâncias, mas a Deus e a quem Deus é. E aí a gente começa a ver que nós chegamos então nas parábolas de Jesus, no nosso texto propriamente dito, e a gente vê que ele está dentro de uma tradição de alegria na Bíblia. Ele vem mostrar para nós que a alegria é resultado de um projeto histórico de Deus de salvação. Um projeto redentivo. É uma alegria integral, plena e genuína, que junta terra e céu, que não é só para essa vida, para esse momento, que vai muito além disso. E aí quando a gente brinca com a alegria genuína, a gente recupera a sensação de mortalidade que a gente tem na infância, afirma Peter Berger. Sabe aquela coisa de quando a gente é criança? Tenta imaginar o dia mais feliz da sua infância.
onde você brincou e se alegrou sem se preocupar com a hora, com nada. Essa alegria que Deus quer trazer à memória quando nós olhamos para a esperança que nós temos nele. A alegria de ser criança, de confiar plenamente nele. Como pai, como mãe, independente das nossas relações nesse mundo, muitas vezes de paternidade ou maternidade de serem deturpadas, que a gente possa olhar e pensar na alegria, porque se eu não tive alegria nesse mundo, nessa perspectiva, então, que possa ser aquela que eu queira, que eu almeje. Pensou? É melhor que isso. A alegria que Deus nos promete, ela é manifesta no universo através da criação e através da comunhão e através também quando nós nos reunimos como igreja do pão e do vinho, para trazer a memória de tudo isso, que são aspectos visíveis da graça invisível do nosso Deus, que graciosamente nos busca, que graciosamente nos traz nos braços como esse alguém que acha a ovelhinha perdida, e o texto diz que põe no pescoço e vai fazer o quê? Vai levar ela lá para o deserto? Não, vai para casa e vai convidar os amigos para quê? Para celebrar, para se alegrar. Como a mulher que acha aquela moedinha perdida e vai chamar as amigas para se alegrar. Então, quando a gente pensa na alegria do encontro, do entusiasmo, é como a alegria do culto, do encontro. Como assim dizer? O culto deve ser um espaço nosso de conversa com Jesus, que provoca a murmuração dos legalistas, sim, dos moralistas, mas que acima de tudo deve trazer ao nosso coração alegria. Deixe que digam que falem, já diria o poeta. Cristo nos convida para essa mesa. Como a gente está? À margem, tendo uma fama, é Ele quem vai transformar depois. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa dos seus erros. Não somos nós. Nossa missão é convidar, chamar para essa mesa, mesa da partilha, a mesa para se alegrar. E nesse sentido, nós olhamos então para a palavra e nós nos alegramos, porque nós vemos que Deus nos convida sim ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, a gente fala da tristeza do arrependimento, a gente fica triste. Essa tristeza nos deve levar à mudança de vida, sim, nos tempos certos, da forma certa. A palavra diz, Jesus fala, ides e não pequeis mais. Mas nesse momento especificamente, a participação na mesa do Senhor, ela precisa ser cheia de alegria, com um sorriso no rosto. É Deus quem vai fazer a grande obra, Ele quem encontra, Ele quem busca. E a palavra diz que Ele se alegra. Ele se alegra e nos convida a nos alegrar. E nos convida a colocar do lado dessas pessoas, sim, de má fama, que estão à margem, porque elas precisam de Salvador. Nós também precisamos. E isso deve nos convidar a sermos o quê? Humanos, como Jesus foi. Na sua plenitude, Ele nos mostrou, na sua essência de ser humano, como viver a fé. E as parábolas, cada parábola que Ele trouxe para nós aqui, é o ponto central do reencontro, do que foi perdido. E quando foi achado, a alegria de encontrar. E aí, eu coloquei, o custo de buscar o que se perdeu. Qual é o custo de se buscar o que se perdeu? Porque essas pessoas que saíam para buscar a ovelha, para buscar a dracma, elas definiram prioridades, elas definiram focos. Nesse momento, elas deixaram, um deixou as 99
99, outro deixou as outras dracmas. O custo disso tudo é priorizar, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E é difícil a gente ter foco, é difícil a gente definir prioridades. Mas toda vez que a gente quer encontrar alguma coisa, a gente precisa definir prioridade. É fácil? Para quem gosta de procrastinar, mais difícil ainda. Amanhã eu faço. Então, existe um custo. E por que nós temos falado de custo nessa questão da criação? Porque tudo tem um custo. A alegria da gente poder estar em volta da mesa teve um custo para Deus. E foi a morte de Jesus Cristo. E esse custo, para nós, é revertido em alegria, em salvação. E aí, tem como a gente mensurar a alegria de ser encontrado? Não tem. E é por isso que a gente senta em volta da mesa e se alegra. É por isso que a gente consegue olhar e falar assim, meu Deus, mas como assim? Jesus morreu por mim? E a gente se alegra porque Ele ressuscitou. E a gente cantou, né? Ele virá outra vez aqui. E é nessa esperança de que Ele virá e que vai restaurar todas as coisas, inclusive a criação, inclusive eu e você, pecadores, que a gente se alegra. E que a gente precisa se alegrar. E que Deus nos ajude a nos alegrarmos. E eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Deus de amor e misericórdia, nós somos o Teu povo, a Tua comunidade, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Preserva-nos, Pai, da falta de fé em Ti, da falta de confiança, que nós possamos nos alegrar na certeza daquilo que fizeste por nós. Toda glória, toda ação de graça sejam dadas a Ti, Senhor, porque o Senhor nos buscou, o Senhor nos trouxe no ombro, se alegrou, festejou. Obrigada, Senhor, Deus Todo-Poderoso, na Tua misericórdia, Tu enviaste o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para sofrer a morte sobre a cruz, para a nossa redenção, oferecendo de uma vez por todas, ó Pai, sacrifício perfeito, suficiente, único, para o perdão dos nossos pecados e de toda a humanidade. Graças nós Te damos ainda, Senhor, porque estando à véspera de se entregar para a nossa salvação, o Senhor instituiu o sacramento, Pai, do pão e do vinho, nos convidou a festejar, a celebrarmos, ó Pai, o Teu corpo e o Teu sangue, em memória do Teu sacrifício, o qual que nós agora nos achegamos, ó Pai, a essa mesa, para celebrar, para se alegrar. Envia sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, e santifica, Pai, essas ofertas do pão e do vinho, de modo que ao participarmos da Santa Mesa, da Santa Ceia, possamos cumprir a Tua bendita palavra e verdadeiramente participarmos da comunhão do pão e do vinho, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.